E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, minha xará, Patrícia, que vai falar sobre uma grande virada que ela deu na vida para sair do mundo corporativo para as terapias holísticas, mas foi uma grande virada mesmo. Ela é uma Sim, terapeuta de Osatoshi, né, ou Paty? Satoshi, E técnica de limpeza energética e espiritual. sim. Então, a bola tá com você. Eu quero saber o que que foi mais desafiador nisso tudo, nessa virada que você deu. Como é que você detectou que tinha que mudar alguma coisa? Então, primeiro, né, eu gosto sempre de começar toda a conversa honrando todos os ancestrais, né, os Sim. ancestrais de quem estiver assistindo aqui com a gente, porque vieram antes, né, e fizeram com que a nossa história desse certo, ou pelo menos a gente Sim. fazer dar certo, né? Sim. Mas eu vou falar hoje sobre, a Paty me chamou para falar sobre uma virada, né, assim, e eu quero ser contribuição, né, hoje, e eu quero falar sobre a maior virada da minha vida, que foi quando eu saí de Brasília. Eu morava há 40 anos já em Brasília, e a minha intenção não era sair de lá. Eu pensava assim, eu vou ficar aqui, morrer aqui, vou ficar por aqui. Aham. E aí começou, como eu falei, né, aquele bendito desconforto. E eu trago esse desconforto mesmo como bendito. Por quê? Porque as mudanças, elas começam a acontecer quando a gente começa a perceber esse desconforto e a gente não vai ouvindo. Ah, eu estou num emprego que eu não gosto mesmo, eu estou com uma vida mais ou menos, né? E eu estava dentro dessa situação em uma empresa em Brasília, que eu era sócia com mais 3 pessoas, né? Uhum. E a gente tocava uma empresa de eventos corporativos. E era uma tristeza só. Ô, Paty, você identificou esse bendito desconforto que você fala com os fatos que estavam acontecendo, com as suas emoções e corporalmente algo te vinha como sinal? Total. Eu não tinha, assim, eu não me alimentava direito. Eu não conseguia cuidar de mim, né? Eu só ficava trabalhando o tempo todo, né? Quem trabalha com eventos sabe, é Uhum. assim, pauleiro, o tempo 24 inteiro, horas. 24 horas, você vira à noite, chega em casa morta de cansada, sem vontade de fazer nada. E isso tudo, em alguns momentos, me fizeram bem. Trazia um retorno financeiro, só que isso começou a me incomodar quando eu percebi que, assim, eu estava perdendo o tempo, assim, de... Eu não curtia nada da minha vida, eu não fazia nada para mim, eu só fazia para os clientes, eu só ia trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o tempo que eu estava em casa, eu dormia, porque eu estava tão cansada que eu não aguentava. Lógico, exausta. Mas, mesmo assim, esse desconforto estava indo aos poucos. Mas foi quando realmente as minhas sócias e eu, a gente começou a brigar e a entrar, cada uma queria, sabe, viver uma história diferente dentro da nossa sociedade. E isso começou a trazer um desgaste muito grande. E você acha que todas estavam mais ou menos no mesmo barco que você, nesse desconforto, ou não? Umas estavam bem. Eu acredito que sim, porque as 4, né? Eu mudei para uma coisa totalmente diferente, que foi essa parte de terapia holística. As outras, de todas nós, uma só ficou trabalhando ainda Ficou. com eventos e trabalha com eventos até hoje. Aham. Então, eu acredito que a gente se reuniu ali para começar a criar uma história, mas a gente não estava satisfeita, a gente não Aham. estava feliz, né? E a partir desse momento, eu não tive força de realmente falar assim, gente, vamos parar com isso. Eu acho, né? Não tem como a gente prever, mas eu acho que eu ia continuar ali. Aham. Só que teve realmente uma das pessoas da nossa sociedade que falou, não quero mais, não dá mais. Tá muito difícil, tá assim muito desgastante o nosso trabalho, que já é desgastante. Então imagina, a Aham. gente não se entendia, aí tinha o cliente que também desgastava, então era Nossa. só desgaste, né? E aí, ela finalizando a sociedade, a gente fechou tudo. E eu saí daquele dia ali sem saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu já estava, assim, dentro da parte de idade mesmo, né? Nessa questão de padrão de idade para estar trabalhando com eventos, já estava Aham. bem passada. E aí eu falei, eu não sei.
eu não sei o que fazer, né? Apesar de que, assim, essa coisa de idade depende, né? Sim. Eu acho que mais a resistência de cada um. Mas eu já estava bem cansada, né? Energeticamente falando. E aí eu cheguei em casa, a minha filha tinha voltado. Foi aí que eu falo um dos sinais, né? Ah, Que uma coisa que eu estava falando, né, com a Paty antes, que a gente tem que prestar atenção aos sinais, porque esses desconfortos, esses desafios, eles estão te impulsionando para alguma coisa, uhum. né? Então, eu cheguei em casa cansada e minha filha tinha chegado de São Paulo, que é onde eu moro hoje, né? Aham. E estava na casa da minha irmã e ela falou assim: mãe, eu queria morar em São Paulo um dia. E aí, eu não sei da onde que eu tirei isso, mas eu falei assim: vamos mudar para lá? Aí ela, Menos, ela mãe. riu com. Exatamente, ela falou assim: você tá louca, mãe? Ah, eu falei assim: vamos? Aí ela, você tá brincando? Eu falei assim: não, vamos mudar? E aí, gente, eu comecei sabe, Paty, eu comecei a movimentar uma energia de falar assim: eu não quero mais ficar aqui, eu quero tentar outra coisa, eu quero ver outra situação, eu quero vivenciar outra história, né? Aham. E aí eu vendi tudo, Paty. Eu Tudo. peguei tudo. Eu cheguei em São Paulo sem uma colher. Eu cheguei com as minhas roupas, mas a metade, porque a outra metade eu Doou. doei. Não tinha como eu trazer tudo, né? Aham. E aí eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, Paty, eu não conhecia nada. E sabe a sensação que eu tive? Eu acho uma coisa muito legal, que tem uns conselhos que as pessoas dão, né? Ah, Olha, não adianta você sair do lugar que você tá, viajar, mudar, você porque leva você os vai seus levar seus problemas problemas. juntos. Mas vale a pena sim. Gente, faz isso. Vale a pena. Sabe por quê? Porque toda aquela energia antiga, pesada, de objetos, de roupa, de lugar, de pessoas, Aham. tudo isso ficou para trás. Eu me senti em São Paulo como se eu tivesse nascido num outro lugar, onde ninguém me conhecia. Todas as minhas coisas eram novas, eu não conhecia nada. Então, assim, essa energia de renovação já foi para mim um movimento assim Hora maravilhoso. nenhuma, fantasmas te acompanharam, assim? Todo o tempo Suas eles do histórias meu lado. deixadas lá? Todo o tempo E aí? eles estavam do meu lado. Mas assim, eu tinha assim uma visão. Aqui tá ruim demais. Não, se ficar pior, pelo menos eu estou tentando algo diferente, Aham. né? E a outra coisa que também é importante colocar, quando você quer mudar a sua vida, você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, É. você vai viver a mesma história. E olha que o destino te prega peças para você continuar vivendo a mesma história. Que eu vou te contar o que aconteceu Ou, aqui. ou Fala. seja, ele dá sinais, mas também Te dá. pega na curva Sim, ali, né? sim, Ó, sim. vamos voltar a fazer aquilo? Porque É, aquilo ali você já é sabe o conhecido, fazer. Exatamente. O seu ego, a sua mente, ela gosta de estar ali o na zona de hábito. conforto. Aí ela chega para você e fala assim: tudo bem, você mudou para São Paulo, tá tudo maravilhoso aqui, né? Mas vamos trabalhar com o evento de novo? Você Exatamente foi isso. convidada, né, para trabalhar. Era assim, era o que eu tinha experiência, né? Então Aham. eu vim para cá e assim, eu vim com um dinheiro, que eu fechei a empresa, então eu tinha um dinheiro em conta e minha filha tinha uma pensão. E a gente sabia que a gente tinha 2 anos para resolver a nossa vida aqui. Depois disso, não tinha mais dinheiro. Aham. E esse negócio de não ter mais dinheiro me dava medo, sim. Mas eu falava, vamos lá, eu tenho 2 anos, né? Então eu pensava que 2 anos era muita coisa. Ué, mas era, né? Ainda bem que você tinha uma grana para esse Era, período. às vezes, né? Dependendo do medo que você tem, 2 anos não é nada, É, sim. né? Tudo eu acho que a gente tem que medir através do medo mesmo. Mas assim, era impressionante. Sabe quando você. Eu não sei se você já passou por isso, Paty, mas sabe quando você está numa situação que você fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não dá mais, Sim, sim, sim. sabe? E vai ser isso, sabe? E aí minha irmã me incentivou, ela estava aqui, você fica aqui comigo. Eu falei assim, gente, é isso. Até essa própria energia de você estar fazendo uma coisa nova, ela te impulsiona e ela estanca um pouco o medo, sabe? Que você fala, ai, é uma coisa diferente, né? Se o que está aqui não está dando certo, quem sabe, né? Agora eu fiquei curiosa que você falou, Ah. a gente precisa medir pelo medo ou a gente acaba medindo pelo medo? O que que você quis dizer com medir pelo medo? Não, eu falei assim, que você falou assim,
2 anos, De, né? de É muita dinheiro. coisa Aham. realmente. Mas se você tem muito medo, você já. Porque é aquela coisa do O copo. medo já entra na escassez, né? Exatamente. Sim, É sim. aquele copo que você vê meio vazio Tá, 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 ou tá, tá. meio cheio, né? Tá. Então, às vezes, a pessoa fica assim: meu Deus do céu, eu tenho só 2 anos, é só 2 anos, né? E aí isso fica 2 anos como se fosse Sim, 2 dias ou sim. 2 horas, Mas né? você acha que chegou a entrar nesse Não, estado? eu não sei por quê. Parecia Tá. que eu estava assim, guiada pela adrenalina, Sim. sabe? Aquela coisa que, assim, não tinha. Mas o que acontecia era que, sim, às vezes, à noite eu ficava pensando, meu Deus, né? O que vai acontecer comigo aqui em São Paulo, né? Não sei. E eu tinha uma ideia tão diferente de São Paulo. Eu achava que É, São Paulo era horrível, que tinha muito, assim, que tem realmente, né? concreto. Muito assalto, não sei o quê. Mas, assim, graças a Deus, nunca fui assaltada aqui. Foi uma cidade que me acolheu maravilhosamente bem, sabe? Eu nunca me senti tão feliz como eu me sinto em São Olha, Paulo. isso já foi um grande sinal, né? Nossa, a energia. Parecia que a minha alma falava assim: você tá aonde você deveria estar. Fica bem, Olha. vai acontecer coisa boa aí. Mas tinha medo, sim. Eu chorava às vezes, mas eu sinto que não foi assim, como eu te falei. A minha força de acreditar era maior do que o medo. E eu achava que 2 anos era muito, que dava para eu conseguir dar uma virada, né? Aham. Mas aí eu fui convidada para uma reunião para trabalhar para uma equipe de eventos, né? E elas queriam montar uma empresa. E como eu tinha essa experiência, né? Aham. Eu fui para a reunião. E aí é a hora que eu te falo, Paty, que a gente tem que prestar atenção nos sinais. Na hora que eu chego na reunião, quantas pessoas tinham para fazer sociedade comigo? Três. Exatamente. E a minha empresa antiga era as 4, porque eram 4 sócias. E eu comecei a sentir, aí veio aquele bendito desconforto de novo, né? Gente, Não, quatro de 4 novo, pessoas não. no evento, de novo, eu fiz uma virada na minha vida para viver a mesma história aqui. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, a gente cria um quanto de energia violento para a gente fazer uma virada e o universo vem pela beirada e fala: olha, mas aqui é sua zona de Um testezinho, conforto. né? Para que você não vai para cá? Você já sabe o que está acontecendo aqui, é bom para você, só que não é bom. Por quê? Porque não estava Mas bom. isso é a nossa mente, né? Exatamente. Aí eu fiquei olhando para aquilo e todo mundo muito empolgado e eu muito incomodada, pensando assim, gente, eu vou viver a mesma história aqui, né? Eu fui para casa muito triste, assim, pensando, né? É isso que eu tenho. Sabe, meu irmão às vezes fala assim, é o que tem para hoje, né? Eu Aham, morro de aham, rir dele. Ele fala, não, senhor, você pode criar a situação, né? aham. Mas eu falava, gente, mas é o que eu tenho para hoje, né? Não tem outro caminho. O que eu vou fazer, né? E aí eu sempre tive o sonho de trabalhar com a espiritualidade. Você já tinha esse sonho? Nossa, sempre. Eu O- trabalhava com as minhas cartas ciganas, eu lia para as minhas amigas. O meu sonho era eu viver dessa parte de energia, espiritualidade, cristais, natureza. Isso tudo era coisa da minha alma, assim, Mas era um sabe? sonho adormecido. Nossa, era um sonho que eu achava impossível. Era Era um um sonho de sonho criança, era um sonho de adolescente. adolescente. Quando eu ganhei o meu primeiro baralho da minha mãe, né? Eu Oh. fiquei apaixonada. Falei, nossa, será que alguém ganha dinheiro com isso? Eu queria fazer isso. E sua mãe não Não, minha mãe falou assim, trabalhava. não, minha mãe, ela sempre, ela era concursada em Brasília, né? Olha que interessante, te Mas deu um ela era, baralho cigano. mas ela era muito espiritualizada. Minha família, graças a Deus, todos eles, assim, sempre me trouxeram para essa consciência que a gente é um ser espiritual, né? Aham. Vivendo uma situação aqui uma vida no plano físico. Então, eu peguei e ficava pensando, meu Deus, eu vou voltar, né, para tudo isso. Eu não sei. Aí eu fui na segunda reunião. Quando eu cheguei na segunda reunião, meu coração Você assim se. tava Ai, não. Aí eu virei e disse. falei assim, com medo. Aí foi com muito medo. Eu virei e falei assim, gente, eu não quero. E todo mundo ficou olhando assim para mim, porque já estavam organizando, né, Ah, o papel de cada as um. atividades. Aí eu falei assim, vocês vão me desculpar, mas para mim isso aqui é eu reviver uma história que foi muito dolorida para mim. Eu não posso aceitar isso de novo. Sabe? Porque se eu aceitar, vai vir essas memórias e sei lá, eu não tenho a sensação que isso vai ser bom para mim. E aí elas ainda falaram, mas somos diferentes, somos outras pessoas, você está num Aham. lugar diferente. Aí eu falei assim,
mas é tudo muito parecido. E esse parecido está me incomodando. Porque quando você está vivendo uma história parecida, mas você sente que é uma bênção, que aquilo tudo está Sim, um encaixando, parecido bom, né? Mas não era um é. parecido. Não, e você pensa assim, se eu tivesse indo para essa história pensando assim, nossa, que bênção eu estar aqui, né? Que sorte, eu já estou em Aham. São Paulo, encontrei outras pessoas para já formar uma nova Sim, equipe. a questão era só o lugar e pronto, mas não É, era. mas é porque a minha alma pediu outra coisa, sabe? E é isso que eu falo, muitas vezes, né? A gente não ouve esses sinais, Aham. que a gente precisa entender o que te faz feliz. O que realmente faz aquele brilho no seu olhar que a gente vai perdendo no cotidiano de trabalhar com o que você não gosta, de trabalhar por dinheiro, né? E Sim. claro, eu amo dinheiro. Tem, né, terapeutas holísticos que falam que dinheiro é ruim. Não, dinheiro é ótimo, eu amo dinheiro. Mas eu acho que a gente tem que fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, não trabalhar para ele, Aham. né? E aí, Ah, posso fazer uma tudo, pode tudo. intervençãozinha que você falou de dinheiro? Eu gosto muito do seu olhar sobre dinheiro. Então, eu queria que você passasse para as pessoas como é que você enxerga o dinheiro, o valor A dele, a troca. Você troca. queria saber da troca, né, que a gente Sim, comentou. sim. É. Para mim, o dinheiro é uma energia, né? E é uma energia necessária, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa amar, que a gente precisa cuidar, para que ele esteja junto com a gente. Mas a gente não pode fazer com que o dinheiro seja o motivo da gente estar aqui, o motivo da gente fazer isso, o motivo da gente fazer aquilo, né? E dentro dessa questão relacionada da parte do dinheiro, eu não sei se você está querendo que eu fale um pouco da questão da troca. Não, é porque existem pessoas, né, na psicologia, com terapias, trabalhos autônomos, né, que às vezes a pessoa não consegue colocar o valor do trabalho, fica com medo de cobrar ou cobra menos do que valeria, Entendi o que você quer que eu entendeu? Então, entendi. como uma pessoa se posiciona em relação ao dinheiro? Como ela deveria se posicionar, Ótimo. energeticamente falando até? Exato. O meu trabalho é um trabalho voltado para a espiritualidade. Eu faço uma limpeza energética e espiritual nas pessoas. E muitas vezes as pessoas chegam para mim, não são poucas, não, Não, muitas, né, Paty? imagino. As pessoas chegam para mim e falam assim: mas você cobra por esse dom que você tem? Você cobra para fazer uma limpeza espiritual? Você tinha que dar isso de graça, né? Só que, gente, dar um tratamento espiritual de graça para alguém é algo muito perigoso. Não é algo assim que é uma caridade, mas é uma dificuldade que você pode trazer para a pessoa. Por exemplo, né? Hoje em dia, você está vivendo num planeta que existe uma troca em tudo. Aqui a moeda é troca, né? Você faz Aham, uma coisa e a pessoa faz outra, e existe essa energia de troca para que vocês fiquem em equilíbrio. O aham, equilíbrio do universo é a troca, né? aham. Isso é uma coisa que eu acredito e vivencio. Então, quando você começa a doar demais para alguém, isso tem até quem estuda a constelação familiar também fala que é uma das leis de Bert Hellinger, né? Aham. Que é a da troca. Então, quando você doa, doa, doa muito e a outra pessoa não dá nada em troca, essa pessoa acaba perdendo uma grande oportunidade de crescimento. Né? Então, se Olha. você chega assim, coitadinha, deixa eu te ajudar aqui, né? Vou fazer uma limpeza espiritual em você, você não tem dinheiro. Só que aquela pessoa, eu vou transformar a vida daquela pessoa com o que eu estou fazendo. E aquela pessoa não deu nada em troca. Então, o que o universo entende? Que tudo que ela tinha que aprender, com aqueles desafios que ela ia passar, ela não vai aprender. Então, na realidade, muitas vezes, quando você ajuda uma pessoa, você traz para essa pessoa a dificuldade dela ter aprendido algo que ela não aprendeu. E o que a troca entra nisso aí? Ela deu um passo, o universo vai entender que ela fez Aham. alguma Ela coisa. investiu, literalmente. Exatamente, ela fez alguma coisa para conseguir isso. E os nossos aprendizados aqui no planeta são muito voltados para isso. A gente precisa aprender algo. E a gente veio para aprender. Se a gente acaba só, um ajuda você aqui, um ajuda você ali, às vezes você vai ter que voltar em outra encarnação para aprender o que você não aprendeu, Aham. né? Isso é muito complicado. Eu dou aula para os meus alunos, isso chama transferência de karma, né? É um dos assuntos mais polêmicos das aulas que eu dou. E é difícil realmente, porque a gente vive numa sociedade que
a gente tem essa consciência de que a gente deve fazer caridade, 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 ajudar as pessoas, não pensar na Ou que é gente, feio cobrar, pensar né? nos outros, que é feio cobrar. Só que assim, você investiu para estar ali, né? Eu investi tempo, estudo e até dinheiro para fazer o trabalho que eu Sim. faço hoje. Então, de uma forma equilibrada, você faz o seu trabalho e a pessoa dá aquilo em troca. Aham. Né? Então, isso é uma forma de você se proteger, inclusive, porque quando você ajuda a pessoa e ela não te ajuda, né? Ela não te dá nada em troca, o que que acontece? Você acaba se envolvendo no karma dessa Você pessoa. acaba, dizem que você acaba Você pegando. pega o karma dessa as- pessoa, Aham. entendeu? E aí eu vou além, né? Para quem acredita, energeticamente falando e espiritualmente, toda pessoa que você vai ajudar, ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Ela vem com os vingativos dela, espíritos obsessores, isso é o que eu acredito, né? Aham. Que é o meu trabalho. Elas vêm cheias de energias ali. E quando você se envolve com outra pessoa e essa pessoa não deu nada em troca, esses espíritos falam: o que que essa pessoa está fazendo aí? Para me atrapalhar, entendeu? Eu vou começar a perturbar ela. Aí as energias que estavam atrapalhando aquela Eita! pessoa começam a te atrapalhar também. Eita! O negócio é mais embaixo, é bem complicado. Então, a troca é uma proteção hoje, sabe? Eu percebo isso. A gente tem que realmente valorizar o nosso trabalho, valorizar tudo que a gente, o tempo que a gente investiu, o dinheiro que a gente Aham. investiu e o trabalho que você está realizando, como qualquer outro trabalho, com resultados, né? Porque o meu trabalho hoje, graças assim a Deus, eu consigo todos os dias ouvir das pessoas: você mudou minha vida. E, na verdade, Muito eu incrível. sempre falo, eu não mudei sua vida, eu fui um canal, né, Aham. para te ajudar a mudar. E nós somos canais. Eu acredito que cada um que nasceu aqui veio com um código único. Quando a gente fala assim, você é um ser único, né? E algumas pessoas falam: eu sou único, ninguém é igual a mim, mas isso é muito forte, isso é muito poderoso. Se você prestar atenção de que você é uma pessoa única e que você veio fazer algo aqui Único. único, se você não fizer, o planeta inteiro vai perder. É. Entendeu? Então, assim, o que veio para ser realizado por você, vai ser realizado por você. E se você ficar encostando em outras pessoas e não realmente crescer, buscar evoluir, você vai perder uma grande oportunidade, Sim. né? E aí muitas pessoas perguntam: tá, e onde é que fica a caridade? Onde é que fica a caridade? Exatamente, porque os meus alunos perguntam isso, né? Tá bom, a gente vai cobrar tudo e tal, e aquelas pessoas que não têm nada mesmo, né? Aham. Gente, todo mundo tem algo para dar. Então eu falo assim: você gosta de fazer caridade? Tá, você vai doar, né, R$ 10 para um mendigo na rua. Vamos pensar assim, friamente. Você vai ajudar ele? De verdade, você está querendo ajudar ele? Porque, na verdade, você está dando aquele dinheiro para limpar a sua culpa em relação a Ah, você ter sim. e ele não ter. Porque você vai mudar a vida dele? Não vai. Uhum. Entendeu? Se você realmente quiser ajudar um mendigo, senta ali com ele, entende qual é a vida que ele está passando ali, o que, Conversa que ele com está ele. precisando e vai dar uma ajuda para que ele saia da rua. Aí sim é Aham. caridade. Agora, você vai deixar um dinheiro ali, você vai acabar não ajudando nada. Então, Sim. tem que tomar cuidado. A caridade, realmente, por exemplo, se você ajudar uma pessoa a estudar, arrumar um emprego para ela, isso tudo é caridade, né? Ou seja, uma caridade é ajudar o outro na evolução dele de alguma forma. Ó, tem uma coisa que todo mundo fala, meus pais falavam, né? Eu acho que muita gente conhece. Dê, Desculpa. ensine a pessoa a pescar. Assim, Não dê o não peixe deu peixe. de graça. É isso, entendeu? E eu tenho uma história que coloca isso muito claramente, que eu vou colocar aqui, que eu acho maravilhosa. Tinha um mendigo na frente da igreja, né, pedindo esmola, maltrapilho, e todo mundo que passava deixava uma moedinha ali para ele e entrava na igreja, né? E assim foi a vida dele. Até que chegou uma pessoa na frente dele, colocou um lenço na frente desse mendigo, cheio de flores, pegou uma moeda, colocou na mão dele, pegou uma flor e entrou na igreja. Hum. Depois, ele passou 2 meses de volta nessa igreja. Tinha uma banca de revista, uma banca de flores, né? Flores. Banca de revista, né? Uma banca Ah, de flores
E ele vendendo as flores, todo bem vestido, sorrindo, agradeceu ele, Aham. né? Então, assim, é essa ajuda que vale a pena, sabe? É você fazer a pessoa sair daquele lugar que ela está. E aí, quando a gente não faz isso, que é tentador, porque o que é muito fácil para mim, para você pode não ser. Às vezes eu faço uma Sim. coisa em 1 minuto, você vai demorar uma semana. Aham. Então, é tentador, às vezes, a gente ajudar mesmo. Mas a gente tem que entender que cada um tem o seu processo pessoal. E se envolver no karma do outro é muito perigoso. Então, eu atendo assim, Paty, diariamente, pessoas que a vida está assim, totalmente transtornada, conturbada, porque elas estão se envolvendo com várias energias de outras pessoas, com karmas que não são dela. Nossa. Imagina que você, eu gosto de colocar a historinha, né? Imagina Aham. que você tem aqui uma mesa cheia de contratos para você resolver. Aí você ainda vai pegando contrato de um monte de gente. Como é que você vai resolver a sua vida, né? Se você não está conseguindo Sim. resolver nem as suas coisas, você ainda vai pegar Aliás, mais. você disse isso, né? Você estava trabalhando, fazendo tudo para os outros, você não estava fazendo nada para você. E o desconforto veio Exatamente. daí, né? Agora, quando você chegou em São Paulo, nesse momento desafiador, você sentiu. Alguém fez caridade com você? Ou você sentiu realmente uma contribuição muito bacana da parte de alguém para você? A minha irmã, né, e a menina que morava com ela. Aham. As duas moravam juntas, elas me ajudaram até eu conseguir um apartamento, então eu fiquei lá. Mas financeiramente eu não precisei. Eu consegui cumprir minha meta de, em 2 anos, conseguir ter um retorno financeiro que me favorecia para estar bem aqui. Aham. Mas as duas estão no meu coração, assim. E qual foi o momento mais. Hora nenhuma você pensou em voltar atrás, tipo, vou En- voltar para Brasília. Então, vamos voltar para aquela história. Então, eu Ah, disse não, né, para aquela armadilha do destino para me sim, botar no mesmo lugar, né? sim. Fechei a reunião e falei, gente, eu não quero. Cheguei em casa e não sabia o que fazer, né? E aí eu comecei a pensar no meu sonho, que era trabalhar com as cartas, o tarô, minhas cartas ciganas. Eu entrei num site aqui em São Paulo. Eu passei uma semana pesquisando, encontrei um site que me contratou, fez o teste, e eu comecei a atender online. E esse dinheiro dava para pagar meu aluguel, pagar umas coisinhas. Foi assim, tipo, ai, tudo bem, não vou passar Aham, necessidade, fome, aham, né? E minha filha ainda estava recebendo a pensão dela. Só que aí eu sei, porque eu já tinha em vários momentos atendido pessoas, né? Quando teve uma época em Brasília que eu trabalhei no Disque Tarô, na Feira Mística. Ah, você já tinha uma história. Eu trabalhei no Disque Tarô, antigamente que era as pessoas ligavam, né? E eu lia as cartas. Tinha a Feira Mística em Brasília, que hoje seria a Mystic Fair de São Paulo, né? Ah, Então, eu trabalhei na Feira Mística, atendia muitas pessoas. Então, eu falei, eu vou começar a trabalhar com isso. E isso aí me sustentou. Só que eu sei que quando a gente começa a trabalhar com a energia de outras eu pessoas, ia te perguntar isso, como se proteger trabalhando com tantas pessoas, né? Como é que se protege energeticamente? é muito complicado. A gente precisa pensar sobre isso, né? Todas as pessoas que trabalham com muitas pessoas, com energia o tempo inteiro ali. Aí eu falei assim, eu tenho que buscar alguma coisa para me Aham, proteger, para cuidar da minha energia, porque eu já começava a sentir, eu ficava mais estressada, ficava nervosa, coisas começavam a acontecer de imprevisto, quebrar coisa dar errado. Aí eu já sei que tem alguma energia ali querendo atrapalhar, né? Então eu falei, eu preciso buscar um lugar. E eu não tinha afinidade mais com nenhuma religião, né? Assim, nada contra, acho que muitas pessoas precisam realmente de ter ali uma aham. história com a religião para se sentir bem, e eu acho maravilhoso. Acho que todos os caminhos são válidos, mas para mim, essa questão de religião não estava mais fazendo sentido. E como eu estava, né, naquela história, eu quero ouvir os sinais, eu quero saber o que, que faz sentido para minha alma, né? E eu estava na casa da minha irmã um dia e a amiga dela, o gato dela começou a correr para tudo quanto é lado, que batendo nas coisas, e ela pegou um negócio e que é isso aqui, inclusive, que eu trouxe, né? Que é o Omamori. Uma É, more. eu cheguei e ela chegou para a gata e falou assim: quem está aqui, olha aqui. Para a gata, imagina se que a gata, quem está aqui, olha aqui, né? Aí a gata ficou quieta. Aí eu falei: que é isso? Né? Tá escrito em japonês, né?
Aí ela falou assim: ah, isso é uma história de uma pessoa que mora na Tailândia, que faz limpeza energética e espiritual. Aí eu falei: eu quero saber disso. E aí eu mandei e-mail para essa pessoa. Olha, é a hora que eu falo que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu Aham. pensei numa coisa e a coisa apareceu ali, Sim. né? É isso, isso é um sinal, porque imagina, eu falo assim, eu saio de casa, gente, eu preciso encontrar isso. Aí uma pessoa fala exatamente isso. Ela faz o quê? O que eu estava querendo. Mas para isso você tem que estar muito conectada, muito centrada em você, para você perceber os sinais, né, Paty? Com certeza. Eu acho que a Matrix, né, que a gente vive hoje, ela faz com que a nossa mente fique o tempo inteiro pensando em fazer algo. Nós somos fazedores de coisas o tempo inteiro, né? Consequentemente, a gente se dispersa muito, né? Exato. A gente se desconectou da natureza, a gente se desconectou das meditações, do que a gente realmente gosta. Quantas pessoas hoje, se você perguntar olhando para ela assim, o que te faz feliz? Ela vai saber responder. Aham. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque elas vivem para ganhar dinheiro, elas vivem para cuidar da família. E hoje tem uma coisa muito assim repetitiva acontecendo. Vários pais que trabalharam a vida toda e hoje seria uma época que eles poderiam estar descansando, eles estão trabalhando para sustentar os filhos que estão com 40, 50 Sim, anos. E não sim. tenho nada contra isso também. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo Aham. pessoal que, se você usar a seu favor, é maravilhoso, né? E tem muitos pais que estão aí sozinhos, os filhos foram tudo embora e estão sofrendo. Então, cada caso é um caso, É né? verdade, é verdade. Mas eu acho que a gente se desconectou. Então, como eu estava muito aberta, sabe? Eu tinha colocado isso na minha mente. Eu quero me conectar comigo mesma. Eu quero fazer algo que faça sentido para mim. Eu quero entrar em contato com o meu propósito, com a minha missão. E eu quero que o universo me mostre. E Aí eu você ficou perguntava. atenta. Exatamente. E você pode até pedir, universo, me mostra o que é que eu preciso fazer, o que eu vim fazer Sim, aqui, me sim, mostra. E fica atenta, sim, né? Quando que a gente faz isso, sim. né? E aí eu entrei em contato com a doutora Choco Teresa Ito, que trouxe o Satoshi para o Brasil. E ela começou a fazer limpezas espirituais em mim e eu comecei a me sentir muito bem, muito bem. Eu comecei a aprender muita coisa. Eu comecei, é como se tivesse aberto assim um novo horizonte na minha Criado vida. espaço dentro de Exatamente. você. Minha filha começou a trabalhar, a gente começou a ficar cada vez melhor e no decorrer dessa história, eu nem sabia que eu ia poder trabalhar com o Satoshi. Eu estava fazendo para me curar. E Aham. aí, numa determinada aula, a doutora Choco falou assim: quem quer ser terapeuta de Satoshi? Eu nem pensei. Eu, não sei nem o que ia ser de mim como terapeuta. Eu. Quem quer dar aula de Satoshi? Eu. Eu. E fui. O que aconteceu? Eu fui, né, a primeira professora no Brasil a dar aula dessa técnica de Satoshi, depois Uau. da doutora Choco. Sou muito grata por isso. Hoje eu formo novos terapeutas de Satoshi, que é uma técnica que transformou a minha vida 100%. Então, Hoje, explica para a gente o que que é o Satoshi. ótimo. A palavra Satoshi, a tradução dela é aconselhar, orientar, né? É uma técnica de limpeza energética e espiritual profunda. É um conjunto de métodos que foi criado por um mestre japonês e trazida para o Brasil pela doutora Choco Teresa Ito. Então, dentro de um processo de 1 hora online, mas a gente também faz à distância, com relatório, Aham, como ela me atendeu, né, que eu estava explicando aham, aqui. A gente faz essa limpeza toda e a gente fala para a pessoa, a gente relata tudo que estava no campo dela energético interferindo. E aí aparecem várias coisas, espíritos de vidas passadas que acreditam que a gente deve para eles, espírito vivo, que a gente chama de espírito vivo é inveja. aham, Pessoas vivas que ficam aham. ali no campo da gente, né? Magia, praga, contratos, maldições. Hoje em dia também tem muitas interferências de chips, implantes. Eu não acreditava muito nisso, até quando eu comecei a trabalhar e perceber que sim, enquanto você está dormindo, tem dispositivos espirituais que são colocados nos seus campos energéticos e podem interferir muito na forma de você lidar com a tua vida. Quando você está chipado, né, por exemplo, você começa a fazer coisas e fala assim, gente, por que eu fiz isso? Nossa, isso não parece comigo. Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso, né? Você já Então, consegue identificar em você? Meu Deus, devem ter colocado um chip. sim, consigo identificar e sentir às É vezes. mesmo? Eu já senti.
E Partes diferentes do corpo? eu já senti um chip sendo colocado aqui no terceiro olho, eu já senti um chip sendo colocado aqui também, nesse chácara da coroa, né? E, assim, eu tenho uma sensação. Agora é outra história, né? Porque eu já estou o quê? Mais de 10 anos Aham, trabalhando, né? Então, assim, eu percebo as energias do lugar na hora que eu chego, mas eu não vejo direto, né? Tem aham. gente que, como trabalho com o Satoshi, como eu falei, que a gente vê as interferências espirituais que está na pessoa, muita gente chega para mim e fala assim: olha aí para mim, né? Vê É, aí, não é tem assim, alguma né? coisa em mim aí? Tem um espírito aqui do meu lado? Não vejo. Graças, deve ter gente que vê, eu não vejo. Aham, O trabalho de Osatoshi é um trabalho que você cria um campo espiritual adequado, faz uma proteção, tem voz de comando, tem frequências de informações que a gente joga nos espíritos, porque tudo que um terapeuta, ele, quando você se encontrar com um terapeuta de Osatoshi, ele estudou 18 meses para ser autorizado a trabalhar com aham, essa técnica. Por quê? Porque a gente acredita, e o mestre acredita, que você precisa estar se limpando, se curando, para poder trabalhar com essa técnica, né? aham. Porque você vai mexer com muitas energias. Então, os seus espíritos vingativos ali, né, não podem estar no seu campo atrapalhando. Inclusive, fevereiro agora vai abrir uma turma nova de básico de É? Osatoshi, para Aí quem se depois você vai deixar teu interessar, né? contato. É. Exatamente. E dentro dos 18 meses, você recebe uma limpeza profunda em você. E aí minha vida já estava totalmente transformada Aham, antes de eu começar a trabalhar com o Satoshi. Eu já aham, estava, assim, me sentindo próspera. aham. Mas quando eu comecei a dar aula e atender como terapeuta, Paty, é impressionante. Hoje eu faço tudo que eu quero fazer. Oh, que maravilha. Eu realmente, assim, você é rica, milionária? Não, mas o fluxo de dinheiro está sempre a meu favor, sabe? Eu faço Sim. viagens, eu moro num lugar que eu sou apaixonada. E é claro, quero melhorar cada vez mais? Quero sim, trabalho com Aham. outras técnicas também. Mas por que que eu falo do Satoshi? Porque essa virada que você pediu para eu contar, Sim, né? Veio sim. dele, né? Veio dele. E realmente, assim, eu acredito que as terapias holísticas hoje a gente está numa época no nosso planeta que se você estiver passando por alguma dificuldade, você tem milhões de alternativas. É Não impressionante. é? A gente está vivendo uma época abençoada, está vindo para o nosso planeta várias Abençoada. tecnologias. Radiestesia, mesas radiônicas, o Satoshi, o Theta Healing, maravilhoso, É sabe? E maravilhoso. coisas que, olha, para você ter uma ideia, já tem o quê? 30 anos que eu estou nessa caminhada espiritual. Até hoje tem gente que me mostra uma terapia que eu nunca ouvi falar. É. A própria que eu uso muito, que é MDR, é uma terapia que muito recente, de 82. Assim, é muito recente e cura muita gente. Então, assim, não tinha antes. É rápido. São coisas muito rápidas, né? Com resultados rápidos, não é que está Muito aparecendo? bom, Não é só na exatamente. área de saúde mental, espiritual, é na tecnologia, em tudo. Tudo. Olha, e o Osatoshi ele veio para o Brasil em 2011. Ele começou no Japão com o mestre Masao Utsumi em 2006. É É muito muito recente, é recente, muito recente. sabe? E assim, gente, eu recomendo assim. É, eu também Foi, recomendo. é, Eu não esqueço a primeira vez que eu fiz com você e eu nem me lembro qual era a questão, se eu tinha uma questão, se foi por curiosidade, mas eu me lembro que era o dia do meu aniversário. olha que Era o dia do lindo. meu aniversário e eu tinha um tio muito querido que tinha falecido naquele ano. E Olha, eu acordei triste porque eu não ouviria a voz dele. Era uma coisa muito olha. presente, todos os meus anos de vida, ele me ligar no dia do meu aniversário. E eu lembro que eu comecei a falar com você e eu me emocionei. Que não é uma coisa assim que acontece sempre. E aí tá, a gente foi trabalhando outras coisas, foi trabalhando, trabalhando. No final eu tava ótima, assim, como se tivesse assentado tudo, né? Eu não tava assim, ai, por quê? Meu tio morreu. Não foi, não sei o que que era, algo energético que estava ali muito perto de mim, me deixando muito triste e que foi embora, né? Eu acho impressionante, assim, como a gente cuida.
do corpo físico, né? Sim, Como a gente cuida da parte emocional, mental. tudo. É importante a gente cuidar da nossa parte espiritual, porque assim, É. é impressionante. Tem relatos de pessoas que falam comigo que conseguiram transformações, que eu falo assim, gente, até eu mesmo fico assim, cara, é muito complexo, É, né? é. E eu percebo qual é o aprendizado disso para mim, é que eu, assim, eu falo, né? Nem tudo é espiritual, mas em tudo a espiritualidade pode te atrapalhar. Por quê? Atrapalhar, você Atrapalhar, te acha? ajudar também. Em tudo, Ah, assim, interessante, porque ó, quando eu penso em espiritualidade, eu penso só numa conexão positiva. Mas aí você está trazendo exato. um lado, o outro lado da espiritualidade. Exatamente. Assim, nem tudo é espiritual, mas em tudo a espiritualidade vai trazer uma interferência, ou positiva ou negativa. Olha, E tá. no caso do negativo, como que ela faz, né? Por exemplo, se você está passando por um desafio, ela vai potencializar esse desafio. Se você está triste, ela vai te trazer mais tristeza, ela vai trazer essa frequência, né? Se você estiver passando por uma dificuldade de saúde, ela vai potencializar, trazendo médicos que podem atrapalhar ali seu processo, E por que coisas dando isso? errado, porque muitas vezes porque são espíritos desorientados, vingativos de vidas passadas que acreditam que você deve algo para eles, né? E eles querem realmente que você não se dê bem, que você não seja feliz, eles acham que você não merece estar aqui, aonde você está, né? Existe mesmo espíritos assim. E quando você começa a fazer essa limpeza, e tem espíritos que provocam mesmo. Eu já vi, tem coisas que eles potencializam para o negativo e tem coisas que eles trazem para você a dificuldade. Você já atendeu alguém que chegou para você sem saber de nada do Satoshi e tipo, "Não, que negócio é esse de espírito, de obsessor, de vingativo, Já, que já te questionou?" já. Teve casos engraçados. Ah, Um foi uma pessoa que eu cheguei e falei assim, que eu sempre começo, como é uma técnica nova, eu falo assim, você sabe o que que é o Satoshi? Geralmente a pessoa sabe, mas algumas vezes a pessoa fala, ah. não, na verdade eu estou aqui, por quê? Porque a minha amiga veio se tratar com você, a vida dela melhorou muito, ela tá outra pessoa, então eu quero saber o que você faz. Ah, Isso que vem, né? E muitas vezes a primeira coisa que eu pergunto, tá, e você acredita em reencarnação? E se a pessoa fala que não? Porque o meu trabalho é todo voltado por sim, essa sim, questão sim. de espíritos que vieram de vidas passadas, espíritos. Você acredita em espírito? Não. Aí como é que você faz, né? Então eu faço o trabalho e falo para a pessoa, olha, eu sei que você não acredita, mas eu gostaria que você se abrisse para essa possibilidade, porque eu vou te Receba, passar, né? eu vou te contar alguns relatos aqui do que eu vi, né? E depois, mesmo que você não acredite no que eu estou te falando, perceba como sua vida ficou depois disso, né? E a partir daí a pessoa volta e está mais tranquila, ela Aham. se abre para a possibilidade disso realmente existir. E tem gente que até hoje fala, não sei o que você faz, mas faz aí porque está me fazendo bem. Acontece de você começar um trabalho e a pessoa está tão fechada para o trabalho que você não consegue seguir com o trabalho ou não? Transcende? Sim, acontece, porque tudo são escolhas, né? Eu não Aham. faço nada, eu sou canal e a pessoa tem que também É. querer, né? Aí você fala O para que que pessoa. acontece? É muito boa a sua pergunta, Paty. Tem pessoas que começam a fazer o trabalho e os espíritos, durante os estudos que a gente faz, a gente percebe que eles trabalham por camadas. Então, às vezes, tem espíritos que são comandantes, que eles comandam alguns espíritos sofredores. Então, quando a gente tira a primeira camada, esses espíritos que são mais na linha forte espiritual negativa, eles começam a falar para a pessoa: você vai piorar. Começam a fazer a vida da pessoa piorar para que ela fale assim, eu não quero mexer com isso mais. Tá. Então, algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, olha, eu fiquei bem, mas depois eu fiquei muito mal e eu acho que eu mexi em coisas que eu não devia ter mexido, Ah, entendi. né? E aí eu falo, olha, aí eu explico, eu falo, olha, as interferências que eu estou retirando do seu campo, elas estão fazendo com que você acredite nisso. Eu gostaria que você desse uma oportunidade para a gente continuar o tratamento, porque as pessoas querem tudo para, né? É uma É, num consulta só, clique. né? E não é assim. Às vezes é, mas cada Sim. caso é um caso, né? Então já aconteceu. E aí eu não tenho como fazer, vou obrigar, né, a pessoa a fazer, não posso. E aí muitas pessoas não voltam, mas eu acredito muito que tudo acontece como tem que acontecer. Então, eu mexi naquela pessoa o que eu poderia ter mexido o que ela Sim. precisava. E a partir dali ela vai descobrir o caminho dela. É. Não vai ser no satoshi, vai ser outra coisa. E se eu não tivesse feito aquela limpeza, ela não ia chegar onde ela vai chegar.
E ela vai. E eu vou tranquila, porque eu sei que eu fiz com amor o trabalho e que, com Sim. certeza, aonde ela for, para continuar trabalhando o processo pessoal dela, essa limpeza fez toda a diferença. Eu acredito nisso. O que que você diria para uma pessoa que está vivendo aquele bendito desconforto que você falou? O que que você diria para essa pessoa? Olha, eu vou dizer duas, só uma coisa que eu queria dizer duas. Ah, É, pode ler, pode uma dizer. coisa que eu falaria para essa pessoa é abençoe esse desconforto. Tá na frase, o bendito desconforto, porque muitas vezes quando você está triste, está insatisfeito, você acaba entrando numa energia negativa de vitimização, de que é uma coisa ruim. Abençoe esse desconforto. Entenda que ele está querendo te levar para um lugar melhor. Um clique ali falando, ou, sabe, é aquela cutucada, ou, vamos fazer alguma coisa para você ser feliz? Vamos? E é esse desconforto aí que você vai ter que prestar atenção e começar a mudar a sua vida, né? A gente nunca chega num lugar diferente usando o mesmo caminho. Sim, Não adianta. O caminho pode até mudar, né? Mas é. a gente precisa mudar o caminho para chegar onde a gente E é quer. interessante se frisar que você receber o bendito desconforto, né? Acolher esse desconforto não significa você se resignar, você viver, não, então é o que eu tenho para hoje, que nem você estava falando, né? Jamais, Não é isso, exatamente, é não. opa, tem um sinal aí, deixa eu entender, acolher e o que que eu faço com isso, né? Exatamente. E eu tenho um mantra comigo que me ajudou muito e que ajuda muito na minha vida. Eu passo muito para os meus clientes, meus É alunos. um mantra de É um mantra que eu levo no meu coração, que é Deus quer sempre o melhor para mim, né? E isso me confortou em diversos momentos, em momentos que eu estava assim totalmente perdida. Eu respirava fundo e falava: Deus quer sempre o melhor para mim. E o que que significa isso? Se eu estou passando por uma situação boa, obrigada, Deus. Eu sei que você quer o melhor para mim. E se eu estou passando por um bendito desconforto, a situação ruim, eu falo: ok, Deus, o que que eu preciso aprender aqui? Me tira logo daqui que eu sei que você quer o melhor para mim. aham, Né? Então, eu acho que isso é um mantra que a gente pode fazer, em vez da gente ficar lá fazendo, né, reclamando, porque sim. reclamar é péssimo, né? É uma É, frequência muito baixa, nossa, né, você Paty? clama aquela situação de novo, né? Então, assim, é claro que você tem que desabafar, botar para fora, entender. Eu acho que você não tem que correr do que você sente, né? Eu gosto muito de falar assim, você tem que alquimizar o que você está sentindo, né? Aham. Então, assim, não é esconder, porque os desafios, o que a gente sente, se a gente ficar escondendo, isso vai virar uma bola de neve dentro de você que vai te trazer um desconforto, uma Sim, doença até, sim, né? sim. A gente sabe disso. Que é Então, aquela diferença entre o sentir dor, que a dor é um fato, acontece, mas a sofrer é já é uma escolha, né? Uma opção. exatamente, Paty. Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir os sinais, entrar em conexão com a nossa alma, entender qual o caminho, porque muitas vezes a gente está aí na correria e não sabe o que faz a gente feliz, o que a nossa alma está mostrando para a gente diariamente. E eu vejo muitas pessoas, né, falando assim: ah, eu quero tanto saber qual é o meu propósito. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o seu propósito está batendo todos os dias na sua porta. É sua missão. Todos os caminhos estão querendo te levar para o seu propósito. Mas você Então, precisa acordar para isso, né? então, como identificar o seu propósito? Perfeito. É claro que eu vou colocar dentro de tudo que eu sinto e aprendi até hoje, né? Mas, para mim, o propósito de todo mundo aqui, nessa experiência na Terra, é ser feliz. Eu acho que, se você buscar ser feliz e fazendo bem para você, para outras pessoas, você está dentro do seu propósito, porque o seu propósito, aquela história, Deus quer sempre o melhor para a gente. Se você está vivendo e não está feliz, você está fora do seu propósito. A partir do momento que você está feliz, você está dentro do seu propósito. E pasme, comigo aconteceu o seguinte: além de eu estar feliz, eu tive prosperidade. Então, fica um questionamento. Talvez, dentro do seu propósito, você consiga prosperidade sem nem perceber que era um Sim, caminho sim. que você poderia ter prosperidade, né? Se você perguntar para mim: Paty, o que você faz hoje? Paty, hoje eu salvo espírito. 24 horas por dia. Então, assim, se você está procurando ganhar dinheiro, por exemplo, gente, eu ganho dinheiro salvando espírito, né? Aham. Conduzindo pessoas cada vez mais a se preocupar com a espiritualidade. Então,
faz algo que sua alma está te chamando. E eu percebo que a minha alma me chamava para esse trabalho já desde muito nova. Mas eu pensava, não, eu tenho que trabalhar para a empresa, eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que... Você não tem que nada. Eu Não acho que tem que você nada. tem que ser feliz. E quando você descobre o que você quer ser, o que te faz feliz é o seu propósito, E né? eu acho hoje em dia, porque quando a gente também pensa em ser feliz, é uma coisa assim que a gente tem ouvido falar assim, a gente procura ser feliz o tempo todo. Isso também é como você estava falando assim, qual é o meu propósito? Como é que eu fico feliz? Você fica nessa Ainda busca e tem você isso. não enxerga o que está a um palmo de distância, né? Então, eu tenho começado a falar assim que ser feliz ou estar feliz é um estado de bem-estar, né, Paty? De Você está espírito. coerente, você está pensando de acordo com o que você está sentindo, com o que você está falando e vivendo. Então, tudo faz um sentido. E isso Exatamente. traz felicidade, né? Não é o só uhul! É lógico. Para mim, o que que é estar feliz? É você estar consciente, é É, você estar desperto, é você estar desperto. entendendo que você está numa fase da sua história aqui na Terra. E é para Aham. você experimentar as coisas É, aqui, é, né? É experimentar esse planeta maravilhoso, situações, pessoas. Você está vivendo uma experiência, é. né? Então, tudo bem, você está também tem várias experiências negativas, doença, dor, traições, mas tudo isso são aprendizados. Sim. E quando você vai entendendo o propósito de cada situação na sua vida, você consegue estar feliz por estar, como você falou, com um estado de estar desperto, um estado de calmaria É interna, uma paz uma paz interior, né? interior. É Ai, tudo diferente. de bom, paz interior. Exatamente. Tem coisas que acontecem comigo assim que eu acho que não ia trazer felicidade para outras pessoas. Por exemplo, eu adoro ficar sozinha. Eu também. Eu adoro ficar sozinha, Eu gente. gosto de gente, mas adoro meu cantinho Eu também. amo gente, mas assim, eu gosto de ficar sozinha, entendeu? Para mim é uma experiência fantástica. É. E tem gente que não gosta, então é isso. Até porque a gente nunca tá É verdade. A gente dentro do tem que você sempre falou, a uns gente nunca amigos tá espirituais aí do lado. É verdade, gente. Ninguém nunca tá sozinho aí, hein? só. Ô, Paty. Aqui mesmo deve estar cheio, mas eu não vou olhar, não. Eu não vou nem me concentrar. Ai, Mas muito eles devem bom. estar ouvindo aí. Ai, meu Deus. Ô, Paty, esse aqui que tá do lado. Não. Ah, ele tá dizendo que é pra gente continuar. Tá bom. Mentira. Eu tô mandando aqui te É, perguntar um número de 1 a 14. 8. 8. Uma perguntinha. Ah. Imagine que você precisa escalar uma montanha, o que você levaria com você? Alguém que pudesse me ajudar. Que conhecesse muito bem esse processo, me trouxesse O caminho? equipamentos para que eu pudesse fazer isso com segurança. Ah, E se você parar para pensar, para a gente levar isso na vida, né? aham. Como é bom você ter pessoas experientes que podem te ajudar, né? Oh, A subir as suas montanhas e de uma forma mais segura, né? porque na história que você me contou, você teve uma rede de apoio, né? Total, né? Total. Você teve a espiritualidade, você teve a rede de apoio. Você chegou a fazer terapia na época? Não, não fiz. Só a do Satoshi. Aí Assim, sim. eu fiz a terapia. Deixa eu ver se eu lembro. Eu fiz o Satoshi. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa. Não, eu fiz só o Satoshi Aham. mesmo. Não tô lembrando, acho que não. E o mestre, a mestra para você foi a Choco. Foi. O mestre Masao Tsumi, né, que criou essa técnica, foi assim uma pessoa que quando eu vi pela primeira vez, eu não vi pessoalmente, que ele nunca saiu do Japão, né, e Aham. ele já faleceu, ele faleceu ano passado. Ah, É, mas ele faleceu assim, sorrindo, sabe como assim, missão cumprida, né? O pessoal do Japão é diferente daqui, eles fizeram uma cerimônia super linda, é. sabe? E mandaram foto dele, ele estava sorrindo. Eles arrumam, né, a É, pessoa, eu pois acho que é. sim. E assim, ele dormiu e não Quantos acordou. anos? Também não sei, Paty. Não sei, mas era mais de 70, eu acho. É. E tem a doutora Choco, que foi quem trouxe o Satoshi para o Brasil, né? Aham. E a experiência dela já é uma história fantástica. Quando ela estiver aqui no Brasil, eu vou chamar para você conversar com ela. Porque ela estava estudando sobre a cultura japonesa, que ela nasceu no Brasil
e ela tem pais japoneses e mora na Tailândia, né? Nossa. Mora até hoje. Ah, E ela começou a estudar sobre o Satoshi com o mestre, e na época ela teve um câncer. Assim, ela descobriu um câncer num nível muito elevado. Não lembro, agora não vou falar qual o era o órgão. grau, porque, assim, e ela, junto com o Satoshi e com a medicina, ela teve uma cura, assim, que os médicos falaram, não sei o que aconteceu com Uau. você, mas parabéns, você está curada. E aí, quando ela se curou, ela falou, né? A partir de hoje, eu vou divulgar essa técnica para o mundo Ai, que inteiro. E é bacana. o que ela faz, né? Até hoje. Ela esteve no Brasil agora, em outubro do ano passado. Ela ficou outubro e novembro. E fez várias palestras. Tem uma energia, assim, maravilhosa. E é isso, é a missão dela, né? Teve que passar por um problema de saúde para se conectar com a missão. Olha, né? Então, ainda tem Sim, isso. e você falou aí conectar, eu olhei conectando Ah, olhares, ó, a gente se conectando, né? conectando aqui, e a Sim, gente sempre se conectou virtualmente, está se conhecendo pessoalmente exatamente. hoje, Muito bom, estou um muito feliz. prazer. Prazer enorme. Mas como a importância das conexões, né? Da sua amiga ou da sua irmã que Da minha mostrou amiga, da amiga da minha irmã que mostrou, né, o e que te amor. colocou em contato com a Choco, que... Exato, as conexões, né? Tudo conectado. É como se Eu tudo mesma, foi uma tivesse. amiga minha que me levou a Não você, foi? sim, São conexões assim, não, e a questão de assim, interessante que eu penso, né? Eu não sei se poderia ser diferente, mas aquela reunião que tinha 4 pessoas para me dar aquele tipo, sim, podia ser 3, podia, né? sim, sim, Não, sim. eram 4. Para quê? Para virar para você e falar, olha, 4 de novo? O que remete é, aqui? presta atenção, vai entrar de novo, né? No É, caminho que você é, tá querendo sair, né? é. Então, é o que eu falo. A gente tem que ficar atenta, conectando, né, com o universo, conectada com o universo, conectando com os olhares daqui também, para que a gente possa realmente ser feliz. E Sim, ser feliz é isso, é um estado de espírito, né? sim, Que sim. você pensa assim, ok, hoje está tudo bem, então vamos embora. E para a gente seguir conectando, para continuar compartilhando esses olhares maravilhosos, Sim, curte aqui embaixo, dá o seu joinha, comenta, sim. compartilha, se inscreve, que aí a gente chega a mais pessoas, né, Com Paty? certeza, isso é muito importante. É aquela história, né? Conectar com pessoas é a melhor coisa que existe, É né? muito Porque bom. é onde você vai aprendendo cada vez mais. Eu Sim. amo, apesar que eu adoro ficar sozinha também. E danças é bom, um pouquinho de tudo. Sim. Mas me diz uma coisa, quem quiser te achar, Ah, onde te procura? ótimo. Bom, eu tenho o Instagram, que é @terapeuta.pattycosta, Patty, Costa. E eu tenho também o meu telefone, que é São Paulo 11, deixa eu lembrar. São 999. Ai, gente, eu esqueci agora. Mas pelo Instagram te Pelo acha, Instagram né? me acha. Ah, na descrição a Isso. gente Tá. coloca, Então tá. tá bom. E o curso começa quando, de O Satoshi, que você curso de falou? Satoshi começa em fevereiro e eu tenho um curso para quem gosta de baralho cigano que também começa em fevereiro. É uma bruxinha, se Isso. bruxona. Esse curso de baralho cigano foi trazido pela cigana que trabalha comigo. Um dia eu estava sentada e eu ouvi assim: eu vou te ensinar um jogo, senta aí. Aí eu, na hora. E ela me ensinou um jogo que eu ensino hoje que a pessoa aprende muito rápido. Opa, É fantástico. Então, quem tiver interesse também, vai ser no final de fevereiro, o curso de baralho cigano. E de Osatoshi não é comigo, porque eu dou o curso de Osatoshi só para os terapeutas, que é no final, né? Que são 18 meses. Mas nós temos aí também professores, é só entrar em contato comigo que eu dou todas as coordenadas aí. obrigada, Paty. Eu que agradeço muito. E, Paty, qual o recado que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Ai, olha, se você, né, tiver algum hobby hoje, vai trabalhar com isso. Ótimo. Porque, olha, é importante você trabalhar com o que você gosta, gente. E, para mim, dentro da superação que eu trouxe hoje para vocês, tinha que ser uma mensagem relacionada a isso, né? Trabalha com o que você gosta, que é a forma de você estar conectada com a felicidade, com aquilo que te faz bem, com a prosperidade. É isso. É como a criança brinca, né? Ela brinca sério. Então é continuar Exatamente. brincando Então, de uma forma exatamente. Se séria. você Muito tem um bom. hobby, vai trabalhar com isso.
Paty, super obrigada. Obrigada, eu amei também. Nossa, amei. Amei muito. Obrigada. Gratidão, sempre. Sempre. Finalizar.